Olá, hoje vamos estudar sobre o assunto Torá clara e transparente. Consta na Mishnah em Pirkei Avot, Perek 1, capítulo 1, Mishnah 11, Mishnah Yudalev. Consta o seguinte: Avtalion sempre dizia: Sábios, tome cuidado com suas palavras, pois talvez vocês estão sujeitos ao exílio e serão exilados a um lugar de águas malévolas. De tal modo que vocês não tomem cuidado com suas palavras, o nome dos céus será profanado. Claridade na transmissão da Torá. O Tana Avtalion, ele era conhecido por ter uma grande bondade em grande escala. Ele era chamado o pai dos órfãos. Mesmo com sua grandeza da Torá e seu papel como chefe do Beit Din, chefe do tribunal, ele encontrou tempo para se dedicar aos pobres e aos fracos, para levantá-los e apoiá-los. Portanto, seu nome era Avtalion, o pai dos pequenos. No aramaico, a palavra Talia significa um cordeiro pequeno, uma criança pequena. Av, pai. Então ele era pai dos pequenos. Avtalion instruiu os sábios para mostrar a responsabilidade por cada palavra que sai de sua boca, de modo que não saia nenhuma falha de suas palavras, enquanto é do controle da pessoa. O grande status dos sábios, aos olhos de todas as pessoas, e o grande peso dado a cada palavra, exigem que cada palavra e cada comportamento seja feito com cautela. Quando falam alahá, ou quando falam ideias no campo do pensamento e da filosofia, tais palavras devem ser ditas em linguagem clara para que não sejam interpretadas de duas maneiras. Eles têm que tomar o cuidado com o que dizem, e se há um momento ou local apropriados para que suas palavras sejam ditas. Primeiro, eles devem servir como exemplar para todas as pessoas, principalmente para dar respaldo às suas orientações. Para ilustrar esse ensinamento, Avtalion compara a Torá à água. A água pode saturar a sede e reviver a alma. No entanto, quando a água passa por uma fonte suja ou poluída, se tornam poluídas e põem em risco aqueles que bebem essa água. Essa comparação, o sábio deve sempre tê-la perante seus olhos. Ele deve internalizar e lembrar: uma palavra que é dita nunca é perdida. Ele entra no ciclo do fluxo global e transforma em bebida para os estudantes da Torá e os alunos dos estudantes até o final dos tempos. Portanto, o sábio deve ter cuidado para que, no futuro, não haja consequências indesejáveis e que, para isso, deve tomar o mínimo cuidado. Aqueles com visões inaceitáveis e percepções erradas podem explorar qualquer linguagem implícita pelo sábio para interpretar maliciosamente a Torá, de acordo com sua falsa crença. O próximo estágio será inevitável. Os alunos ouvirão suas interpretações distorcidas, pensarão que essa é a opinião dos próprios sábios e, em vez de beber de um poço de água viva, beberão de água envenenada. O resultado é que eles vão beber e morrer, uma morte espiritual, e trazer uma profanação ao nome de Deus. As pessoas verão que os alunos vão por uma cultura ruim e culparão os sábios que, supostamente, de suas bocas saíram tais palavras profanas. Quando contamos a história das seitas que se afastaram do judaísmo, se afastaram do nosso povo, encontramos várias vezes uma ligeira perturbação, uma sutil incomodação, uma sutil decepção que levou ao longo das gerações o desenvolvimento de teorias que negam a autenticidade da Torá. Tzadok e Baitos, os alunos do Tana Antignos, homens de Socho, ouviram deles uma orientação para servir a Deus sem esperar a recompensa. Eles tiraram conclusões errôneas sobre a recompensa no mundo vindouro e, a partir daqui, renegaram totalmente a interpretação da Torá oral. Eles criaram e fundaram duas seitas, Tzadukim e Baitosim. Temendo a criação dessas seitas e as parecidas com elas, Avtalion achou necessário alertar contra o perigo de dizer as coisas que podem ser interpretadas de duas maneiras. Na verdade, a chamada vai principalmente para os sábios.
mas igualmente é dirigido a nós. Cada pessoa que divulga seus pontos de vista em público. Cuidado com o que você diz. Cada palavra cria ecos e ondulações. Portanto, devemos medir nossas palavras com cuidado, mantendo a boca como fonte de água pura. Ok. O significado disso é que a Torá deve ser otorgada de um rabino para seu discípulo, do modo mais claro possível. Para esse fim, o rabino deve fazer um grande esforço para transmitir tudo de forma muito clara, para que a aprendizagem do aluno será clara como o dia. Somente para aqueles que têm o verdadeiro dom de amor pela Torá, podem esclarecer tudo de modo mais transparente possível. Para refletir e aprofundar mais nesse ensinamento, devemos estudar e aprofundar no que consta no Talmud, Eruvin, Daf Nun Daled Amud Bet, Masechet Eruvin, página 54b. Rabbi Preida tinha um aluno que somente após que ele ensinou um assunto 400 vezes, tal aluno aprendia. Certa vez, Rabbi Preida estava estudando com esse aluno, e no meio do estudo vieram certas pessoas a convidar Rabbi Preida para um evento de mitzvah. Rabbi Preida lhes disse que após terminar o estudo com seu aluno, iria ao evento com prazer. Após explicar a seu aluno 400 vezes, o aluno não captou nada. Perguntou-lhe o aluno, o rabino: depois de 400 vezes, você não captou nada? O que houve dessa vez? Disse o aluno: desde o momento que lhe vieram convidar para tal evento, desviei minha atenção e fiquei desconcentrado por receio que talvez a qualquer dado momento o rabino já poderia sair, e com isso não estava concentrando comigo. Então, resolveu Rabbi Preida ensinar ao aluno o mesmo assunto mais 400 vezes. Após que o assunto ficou claro para o aluno, saiu uma voz do céu, Bat Kol, lhe perguntando: você quer mais 400 anos de vida em recompensa pelo imenso esforço e dedicação a esse aluno? Ou você quer que toda a sua geração tenha mérito para o Olam Abba? Rabbi Preida respondeu e optou pela segunda opção. A voz do céu lhe disse que, por ter optado pela segunda opção, sua recompensa serão as duas opções. Vemos daqui o tamanho do amor da Torá de Rabbi Preida. Ele queria transmitir a Torá para seu aluno de modo mais claro possível e não deixar que saia sem entender. De acordo com isso, poderemos ver também uma profunda compreensão de como deve ser a transmissão da Torá escrita de modo geral e a Torá oral em particular. A transmissão da Torá não é somente saber o que ela diz, e sim absorver todo o modo no qual as palavras foram repassadas. Por que então necessitamos da Torá escrita e por que a Torá oral foi escrita? Por que necessitamos da Torá oral? Rabi Yehuda Hanassi, ou como mais comumente chamado Rabbeinu HaKadosh, compilou a Mishnah. Desde os dias de Moshe até os dias de Rabbeinu HaKadosh, não havia nada compilado para ensinar a Torá oral, em público. A transmissão era feita verbalmente. O chefe do Beidin, ou o profeta, que existia na época, escrevia tópicos do que havia recebido de seus mestres, e assim repassava oralmente ao público. E assim, cada um escrevia os tópicos do que conseguia entender e aprender aos seus mestres, tanto dos ensinamentos e aprendizagens das leis que haviam ouvido, e dos assuntos que foram entendidos através das 13 virtudes de interpretação da Torá. E sempre foi assim, até que Rabbeinu HaKadosh juntou todos os ensinamentos, leis e explicações recebidos oralmente até sua época e compilou a Mishnah. A Mishnah foi ensinada em público em todos os lugares e todos a escreveram para que não seja esquecida da memória do povo de Israel. E por que Rabbeinu HaKadosh fez isso? Porque ele viu que os estudantes estavam diminuindo e os problemas estavam se regenerando. E o reinado romano estava se espalhando pelo mundo e se fortalecendo, quando o povo de Israel estava diminuindo cada vez mais sua força e influência. Portanto, ele compilou uma obra unânime para que todos a aprendam e ensinem às próximas gerações, com o intuito de que a Torá não seja esquecida da memória do povo.
Durante toda a sua vida, Rabbeinu Akadosh, seu Beit Din, ensinaram a Torá ao povo para que essa não seja esquecida. Por que então necessitamos da Torá oral? Essa é uma história sobre uma pessoa que se oferece a trabalhar para uma empresa de banco de investimento. O entrevistador olha seu currículo e diz: eu vejo que você esteve na escola de negócios. Muito bem. Diga-me, por favor, em que ano você terminou? O candidato respondeu: 1990. 1990? Então você foi estudar no curso do professor Einstein? Einstein? Não. E o professor Cohen? Ele era um dos professores mais famosos da escola. Um homem de idade com cabelos prateados. Você o conheceu? Não. Nunca ouvi falar de Cohen. Você foi à escola de negócios e não conhece nenhum dos professores? Não entendo. Você esteve lá ou não? Bem, eu tenho que ser honesto e sincero com você. Eu realmente não fui para essa escola. Meu colega de quarto, ele estudou lá e trouxe para casa todas as notas e cadernos. Eu li tudo o que ele trouxe. Então, quando obteve o diploma, eu fiz isso. O entrevistador não ficou nem um pouco impressionado e o candidato, obviamente, não obteve o emprego que queria. Por que não basta ler os resumos para ser considerado como formado por um curso? Há tanta informação fornecida pelos professores que nenhum resumo pode ser totalmente contido, pois as palestras devem ser ouvidas. Há tanta informação fornecida pelos professores que nenhum resumo pode ser totalmente contido. Se você quer obter uma compreensão completa do texto, qual seria a melhor maneira? Qual seria a melhor maneira de obtê-lo? Pergunte aos especialistas o que está por trás disso. Por favor, explique isso. A informação por escrito é secundária e de alcance limitado. É possível, e por isso que a lei oral é muito maior e muito mais ampla do que a Torá escrita. Na verdade, a Torá oral é infinita, incluindo dentro dela toda a Torá, que, como a expressão do Criador infinito, é definida por si só como infinita. A vantagem da Torá oral. Se a ideia de entregar a Torá oral é tão bem sucedida, então por que a Torá inteira não foi dada de imediato oralmente? Pois a Torá escrita é necessária para preservar a base, Se toda a Torá estivesse em nossa memória, nunca teremos um ponto de partida. Deve haver um núcleo conciso para o estudo da Torá. Rabbi Aryeh Kaplan explica em seu livro Guia do Pensamento Judeu. A Torá oral foi dada de modo a ser repassada verbalmente. Foi transferido de professor a aluno, de tal forma que, se uma questão surgisse no aluno, ele poderia perguntar e, assim, evitar ambiguidade. Texto escrito, por outro lado, por mais que seja perfeito, será sempre objeto de má interpretação. Além disso, o papel da Torá oral foi para cobrir inúmeras instâncias que surgiram ao longo dos tempos e impossíveis de escrever na íntegra para o mundo. Como está escrito no Kohelet, capítulo 12, Passuk 12, fazer muitos livros não há fim. Portanto, Deus deu a Moshe uma série de regras com a ajuda da qual a Torá escrita pode ser lançada e aplicada, interpretada em todos os eventos possíveis. Se toda a Torá fosse dada por escrito, qualquer um poderia interpretá-la como quisesse. Isso levaria à separação e desentendimentos entre as pessoas, que teriam cumprido a Torá de várias maneiras. A Torá oral, por outro lado, exige uma autoridade central que preservará e que assegurará a unidade do povo de Israel. E mesmo que nossos sábios ensinam, que existem 70 faces de interpretação da Torá, tudo isso depende de que a Torá escrita seja a base e alicerce de tudo. Em seguida, conforme transmitido por Deus a Moshe, e em seguida a Aaron e todo o povo, devemos saber que as 70 fases de interpretação são dentro do que é definido como Torá, e suas regras e suas leis. Existe um leque amplo dentro desses limites para que a pessoa ou grupos possam demonstrar sua expressão pessoal e individual, mas nunca
que estas expressões não sejam de acordo com as regras rígidas da Halakha e da filosofia judaica. Portanto, não há no judaísmo um lugar aceitável para qualquer uma das seitas citadas acima, de Tadukim e Baitusim, que nos dias de hoje seriam chamadas de reformistas. O reformismo quer adequar a Torá ao tempo. Mas, na verdade, o tempo deve ser adequado à Torá, pois a Torá foi dada por Deus e a Torá é certa, infinita e rígida. Você tem uma enciclopédia? Quando foi a última vez que você abriu? A maioria das pessoas não olhou suas enciclopédias por muito tempo. Geralmente, as únicas vezes que usamos a enciclopédia são quando precisamos verificar um tópico específico e o resto do tempo é um livro que descansa na prateleira. Este não é o propósito de Deus em transmitir a Torá oral. O judaísmo não é uma fonte de informações que foi preparada para se sentar na prateleira. A Torá deve ser vivida, internalizada, e para isso precisamos conhecê-la direto e para trás, da cabeça aos pés. Por essa razão, Deus deu os textos orais como escritos. Os princípios básicos são escritos. Mas tudo o que deve ser aprendido de boca a boca, verbalmente, com incentivo para cada judeu memorizar regularmente, para se lembrar, está na Torá oral. Além disso, quando as ideias são passadas por via oral, elas devem passar diretamente de professor para aluno, ou de pai para filho. Dessa forma, a Torá está constantemente familiarizada com os lábios de todos, discutindo e esclarecendo. O Talmud 40 Eluvim 44b reforça essa ideia. A Gemara explica de como foi o estudo de transmissão da Torá. Moshe Rabbeinu ouvia as palavras de Deus, ensinava a Aaron, e depois que Moshe ensinava a Aaron, ensinava os filhos de Aaron perante Aaron. E depois ensinava aos anciões perante Aaron e perante os filhos de Aaron, de modo que Aaron estudava a Torá 4 vezes. Rabbi Eliezer disse, uma pessoa deve ensinar a seus discípulos 4 vezes. Isso é aprendido através de uma dedução lógica. Se desse modo foi ensinado por Moshe, que aprendeu de Deus, a Aaron, nós que somos pessoas simples, não é óbvio que devemos aprender desse modo? Consta no Talmud. De onde sabemos que uma pessoa deve ensinar a seu aluno até que ele entenda, como fez Rabbi Preida, no caso contado anteriormente? Resposta. Consta na Torá, Dvarim, capítulo 31, passuco 19. Velamda et Bnei Israel. Ensine a Torá ao povo de Israel, e de onde sabemos que tudo deve estar arrumado em suas bocas, continuou o passuco, Simá befihem, coloque em sua boca. E de onde sabemos, então, que todas as explicações e lados diferentes devem ser ensinadas como uma mesa posta? Consta na Torá, Shemot, capítulo 21, passuco 1. E essas são as palavras, Ve'ilha mishpatim, asher tasim lifneihem, que você deve estabelecer diante deles. Explicam Chachamim, traz Rashi, como uma mesa posta diante deles. Ao pôr uma mesa posta e arrumada, o que falta ao aluno é simplesmente comer. A vida judaica, ao longo da história, era difícil e cheia de perseguições, assassinatos, exílios, até que houve o perigo que todas as seções da lei oral desaparecessem e fossem esquecidas. Essas partes foram escritas e montadas na Mishnah e posteriormente na Gemara. Mas até hoje, a maioria das informações ainda é transmitida oralmente. Deus, com sua infinita sabedoria, criou um método perfeito de transmissão da Torá ao longo das gerações. Esta não é uma lei escrita, nem uma lei aprovada oralmente, mas é uma combinação de ambos. Muito obrigado.